Bom dia, Carolina. Bom dia, Nildiane. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Você não veio hoje me ver, Nildiane? Ai, professora, eu passei mal de madrugada com cólica. Aí de Poxa, manhã a bonita. senti sua falta. Total o Matheus aqui hoje. Bom, vamos lá, dando continuidade ao que a gente estava conversando na semana passada. Na semana passada nós havíamos colocado aí uma prática para vocês pensarem na seleção de um motorista, né? E daí vocês fizeram algumas recomendações, né? Alguns citaram quais seriam alguns testes, né? Que seriam possíveis. E aí eu fiquei de hoje, então, a gente aprofundar com relação a essa questão aí das indicações de testes para uma vaga de motoristas, né? A partir do que a gente conversou na semana passada, quando a gente faz a definição de que técnicas nós vamos utilizar para a realização de uma avaliação psicológica em cima de uma vaga, tá? Então, uma vaga era um perfil de motorista, né? E daí vocês colocaram muito o teste de atenção, né? E aí a gente precisa sempre ampliar, conforme nós conversamos, né? Essa escolha de mais de uma técnica para que a gente possa realmente ter aqueles resultados mais específicos sobre aquele candidato e sempre pensando no que essa atividade requer, o que essa pessoa vai fazer, né? E a gente não tem, como é que se diz, uma lista de testes que eu vou utilizar para determinadas vagas. Não é dessa forma que a gente pensa. Para que a gente possa pensar na técnica que nós vamos utilizar, nós precisamos então desenvolver o raciocínio de quais construtos é necessário para uma determinada atividade. E daí é importante a gente conhecer sobre as atividades, sobre as funções. Então, quando eu estiver dentro de uma organização, é sempre muito importante que eu vá a campo, que eu conheça o que faz aquela atividade dentro daquela minha organização, porque as atividades, elas variam de organização para organização, tá? Por mais que tenham características similares, sempre terão algo que é particular daquela organização, terão coisas que serão particular. Então, por exemplo, se a gente pensar numa vaga de motorista, um motorista que vai trabalhar numa empresa de ônibus de transporte coletivo, por exemplo, será diferente das características de um motorista que irá trabalhar como um motorista particular para alguém ou por alguma outra empresa que trabalhe só transportando pessoas, que será diferente de um motorista de urba e que será diferente de um motorista que trabalha numa indústria fazendo transportes de água mineral, ou de cerveja ou de refrigerante, que será diferente de um motorista que irá trabalhar com o transporte de gás e por aí vai. Então, cada função, ela sempre tem características diferenciadas de acordo com aquela organização que nós estamos. Então, apesar do trabalho ser semelhante. Exatamente, apesar do trabalho ser semelhante, terão semelhanças, mas terão diferenças. E aí, isso é muito importante a gente estar atento a essas diferenças, conhecer sempre a atividade daquela organização que eu estou fazendo a seleção, para que eu possa pensar nos testes, tá? E aí quando a gente está na graduação, a gente tem muita ânsia de conhecer os testes. E na verdade, não é o teste que eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer construto. Eu tenho que saber identificar o que é um construto, né? E para que aquele construto, para aquela atividade, por exemplo, ele é importante? Por que não é importante a gente ficar conhecendo
decorando, né, quais são os testes, porque os testes eles têm prazo de validade, eles mudam constantemente. Então, por exemplo, o que vocês estão aprendendo, os testes que a gente vai comentar hoje aqui, alguns em sala de aula, quando vocês se formarem, pode ser que eles já nem estejam mais em validade. Então, por isso que é importante, não é a gente se ater a teste, e sim aos construtos. Eu preciso saber o que é um construto e saber como investigar esse construto. Nossa, que barulho. Ok. Gente, é mesmo. Tá um barulho horrível aqui, estão batendo, eu não sei quem é. Vamos lá, vamos pensar. Eu coloquei aqui os construtos que, em geral, são importantes nós pensarmos dentro de um cargo de motorista, tá? E daí a gente fala de motorista como um todo, motorista em geral, e aí em alguns a gente vai deixar, por exemplo, avaliar todos esses construtos, em outros eu posso avaliar menos, vai depender da minha necessidade. Mas vamos pensar, inteligência. Inteligência é um teste bem importante quando a gente está falando de uma vaga de motorista, porque o motorista, ele precisa ser alguém que pense rápido, precisa ser alguém que tenha agilidade, né? Ele tem muitas características que a inteligência vai ajudá-lo para que ele não se meta em acidente, para que ele dirija de uma forma prudente. Muitos motoristas, eles não trabalham só dirigindo, eles fazem outras atividades, né? Então, alguns motoristas, por exemplo, eles fazem entrega de mercadoria, conferência de nota fiscal, né? Então, alguns fazem recebimentos em dinheiro. Então, são algumas características que a gente precisa pensar, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o construto da inteligência. Eu coloquei aqui o construto da atenção. Quando a gente fala em atenção, a gente tem vários tipos de atenção, tem atenção concentrada, tem atenção alternada, tem atenção dividida, que são todos os tipos de atenção importantes para o motorista. A habilidade perceptual, né, ou seja, um teste de percepção e um teste de precisão. Um teste de memória, né? Então é importante o motorista ter a habilidade de memorizar as situações, porque muitas das situações se repetem. O raciocínio, né? Dentro do raciocínio em especial, o raciocínio espacial, que é aquela habilidade onde a gente tem a noção de espaço. Então, ter a noção de espaço para o motorista é muito importante, né? Para que ele, por exemplo, não bata em um carro, não bata em alguém. Ele tem agilidade na hora de fazer o estacionamento. Então, são características importantes que precisam ser pensadas e avaliadas. Olá, seja bem-vinda. É o teste de personalidade. Então, o teste de personalidade, em geral, a gente utiliza para todas as vagas dentro de um processo de seleção, tá? E além de um teste de personalidade, a gente então vai para as habilidades específicas, dependendo do que aquela atividade irá desenvolver. Testes de inteligência, existem aí uma infinidade de testes. Eu coloquei aqui alguns, tá? Hã? Isso é teste de nome difícil. Como que nós vamos fazer a escolha do teste que eu vou utilizar, né? Primeiro eu vou pensar no construto, isso que é base, né? Como a gente falou, o que a gente precisa conhecer é o construto. O teste, a gente também, como é que eu vou escolher o teste, por exemplo, de inteligência, quando eu já estiver dentro, né, da minha prática profissional? Eu tenho que pensar em algumas questões, né? Quanto eu disponho financeiramente para a aplicação daquele teste? Alguns testes, eles são mais fáceis de serem aplicados, né? E mais fáceis de serem corrigidos, onde nós apenas lendo o manual, a gente consegue aplicar e corrigir o teste. Alguns testes, eles são bem mais complexos e precisam e requerem que a gente faça um treinamento, que a gente faça um curso, tá?
Alguns testes são mais baratos financeiramente, alguns outros testes são mais caros. Alguns testes são fáceis na aplicação e difíceis na correção. Outros são difíceis na aplicação e mais fáceis na correção. Alguns testes já se tem correção informatizada. Alguns testes, a aplicação dele pode ser individual e coletiva, alguns somente de forma individual. Alguns testes são rápidos na hora avaliando responder, então não demanda muito tempo. Alguns testes demandam meia hora, 1 hora de aplicação, né? Não de aplicação, mas do tempo que a pessoa irá responder. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora que eu vou escolher o meu teste, tá? Porque se o meu recurso é pouco, eu não posso escolher um teste caro. Se as minhas vagas, elas sempre são em grandes demandas, eu também preciso pensar em testes que sejam mais rápidos, tanto na aplicação quanto na correção, tá? Nisso também aí envolve, né? Testes de aplicação coletiva, a gente consegue colocar várias pessoas dentro da sala, então isso a gente ganha agilidade. Testes que tenham correção informatizada também, né? A gente consegue ter uma agilidade. Então, todas essas questões a gente tem que pensar na hora que nós vamos fazer a escolha do teste, ok? Então, inteligência, eu coloquei aqui o R1 forma B, G36, BFM3 e o TI, testes de inteligência. Atenção, AC, AC15, TEACFO, TACOM, CEI, TACOM-D, TA de TEALT, né? Por exemplo, aqui dentro dos testes de atenção, o AC, que é alguns sim, outros não. Por exemplo, o AC15, ele é bem fácil de ser aplicado. Eles são alguns triângulos, onde vai estar dispostos triângulos de formas diferentes, porém bem parecidas. Se a pessoa não tiver muita atenção, ela vai achar que são triângulos iguais, né? Aonde? Qualquer rede social, bota uma imagem, um círculo, um triângulo, vai ter algum diferente, a gente entende qual é. Isso. Mas geralmente são tudo iguais. Então, é mais ou menos o raciocínio e o pensamento, né? E aí, nesse teste da atenção concentrada, da Suzy Cambraia, tem lá, né, uma folha inteira com esses triângulos, e a pessoa tem, então, 5 minutos para marcar esses triângulos que são iguais, né? E os que são diferentes, ela, então, não vai marcar, e aí a gente consegue ter a média de atenção daquele candidato. É um teste rápido da aplicação, teste super fácil para correção e um teste que a gente consegue aplicar coletivamente, ou seja, posso colocar até 20 ou 30 pessoas dentro de uma sala de aula para fazer uma aplicação de um teste desse. Então, a gente consegue fazer em seleção de grande volume, a gente consegue fazer em seleção para concurso público, né? E por aí vai. Então, eu sempre digo, a gente precisa pensar nessas questões na hora que eu vou escolher o teste. Mas o teste é livre. Cada psicólogo ele vai escolher o teste em cima daquele construto que ele quer avaliar. Memória, BFM2, tem o TPIC-M. Dentro do raciocínio espacial, nós temos a bateria BPR-5, nós temos o TSP, teste de personalidade, palográfico, PMK e Rorschach, né? O palográfico ele é um teste muito utilizado dentro da área, porque é um teste que não é tão caro, é o teste dos pauzinhos. É um teste rapidinho de ser aplicado, são 5 minutos, mas é um teste muito complexo, tá? Para aplicação, a gente consegue fazer através do manual, mas para a correção a gente não consegue, a gente precisa fazer curso, né? A Amanda falou que dependendo de como a pessoa faz o pauzinho, ele tem diferente de personalidade. Sim. Exatamente, né? Então, na hora da correção, a gente vai ter que fazer utilização de régua, porque a gente precisa medir a quantidade desses pauzinhos, se estão, né? Qual é a inclinação desse pauzinho, a quantidade. Então, assim, existem vários cálculos para que a gente consiga fazer a avaliação desse teste. É um teste super complexo,
que precisa que a gente faça curso, tá? Se a gente realmente quiser, né, aplicar de uma forma ética, de uma forma adequada. Porque só pelo manual, o panorâmico, a gente não consegue corrigir. A gente consegue aplicar, porque ele é fácil na hora de aplicar. São só 5 minutos que a gente leva para aplicação, mas para correção a gente leva aí uma manhã inteira, né? Ou dependendo se a gente não tiver muita habilidade, até um dia todo para corrigir um único teste, tá? Mas ele é um teste que hoje já tem na versão informatizada. Então, se tem na versão informatizada, agora fica muito mais fácil, né? Então, a gente já consegue, a gente precisa escanear a folha, encaminhar, tem todo um critério, e aí a própria plataforma da editora já faz a correção do teste, tá? Então, quem não gosta muito dessa parte de testes, né, os testes informatizados hoje, porque tem gente que não gosta muito dessa coisa rotineira de conferência, de protocolo, né? Então, hoje os testes, tem muito teste informatizado. Na época da pandemia, tivemos aí um boom de outros testes que começaram a ser utilizados dessa forma, então fica aí bem tranquilo. Eu coloquei aqui um asterísticos, né? Porque assim, cada teste, quando a gente vai utilizar, a gente sempre precisa entrar no sistema SAPEPS, que eu acredito que a professora Amanda já deve ter falado para vocês, que é o sistema onde a gente consulta se aquele teste está em validade, tá? Que é esse sistema é o responsável em fazer as avaliações periódicas dos testes, tá? Então é sempre importante que a gente acompanhe por lá, e aí eu coloquei justamente porque daqui a um tempo vocês podem olhar, a professora falou desse teste, não se usa, mas não estão usando mais esse teste. Então, nesta época, sim, mas daqui a 6 meses ou daqui a mês que vem, pode ser que algum desses testes não esteja mais em uso, tá? Nós temos algumas editoras, várias editoras de testes. Então, na semana passada, quando a gente fez aquele treinamento em sala de aula, nós abrimos uma dessas editoras que foi a Vetor, tá? Mas não existe só a Vetor como editora de teste. Nós temos a Ograph, nós temos a Edit, nós temos a Pearson. A Pearson é a antiga Casa do Psicólogo, né? Talvez você já tenha escutado falar de Casa do Psicólogo, mas hoje utiliza-se o nome Pearson, tá? Então, quem são as editoras? São aquelas que fazem a comercialização do teste. Quem desenvolve os testes são os psicólogos que trabalham com essa parte de desenvolvimento de testes, são pesquisadores nessa área. Então, um psicólogo, quando ele cria um teste, a comercialização, ele vai, então, para uma editora comercializar o teste dele, assim como a gente faz quando a gente escreve um livro, tá? E essas editoras têm os seus representantes que passam a vender, então, os testes. Nós temos a opção de comprar direto pela editora, né? A gente compra pela internet facilmente, basta a gente ter o nosso conselho ativo, ou a gente vai até uma dessas representantes. Aqui, no momento, a gente tem 2 representantes de testes, que é a Ethos e a Napsi, né? São 2 empresas que fazem a venda de teste. Então, eu tenho a opção de ir pessoalmente ou fazer a compra pela internet. E aí, na semana passada, eu tinha falado de um teste, né? Que era um teste, era uma bateria que era muito utilizada para os motoristas. Eu fiquei de começar a aula de hoje falando dessa bateria. A bateria é essa aqui, a BPR5, né? Na semana passada, a gente acabou procurando na Vetor, mas na verdade ela não é da Vetor, ela é da Pearson, né, da Casa do Psicólogo, ok? Então, o que é uma bateria, né? Os testes, eles têm algumas nomenclaturas, né? Toda vez que vocês escutarem a palavra bateria, quer dizer que ele é um teste com vários outros testes dentro dele, que eu poderei utilizar a bateria completa, ou seja, todos os outros testes que estão contidos, ou optar em algumas das baterias, se eu precisar para aquela minha vaga, por exemplo, apenas avaliar um dos construtos que aquela bateria oferece, tá?
Então, essa bateria, ela é muito utilizada para as avaliações dentro de motorista. E ela, então, ela é composta do raciocínio, ela avalia raciocínio abstrato, raciocínio verbal, raciocínio espacial, raciocínio numérico e raciocínio mecânico, tá? Assim como ela é utilizada para que a gente faça uma seleção de pessoal, de um motorista, por exemplo, ou algumas outras funções, ela também pode ser utilizada, por exemplo, dentro de um processo de orientação profissional ou orientação vocacional, onde a gente consegue ver, por exemplo, a aptidão desse nosso orientando em algumas dessas áreas, ou seja, onde ele poderá, então, a partir dessa aptidão em alguma dessas áreas, ter maior identificação com algumas funções. Vamos lá. Raciocínio abstrato. O que é esse construto raciocínio abstrato? O que vocês acham? E para que serve um raciocínio abstrato? Avaliar criatividade, o que mais? Qual a diferença de uma pessoa que pensa rápido e uma pessoa que é um pouco mais vamos pensar assim, o abstrato é a capacidade de pensar lateralmente, de examinar problemas de formas amplas, né? Então, digamos, se eu pensar na criatividade, pode ser, porque assim, diante da criatividade, a gente está resolvendo o quê? Problemas, né? Ou seja, em resolução de problemas, as respostas, elas não são, como é que eu posso dizer? Linear, elas não são muito é assim, né? A gente exige um raciocínio abstrato, onde a gente tem que pensar rápido e pensar em coisas mais complexas para resolver aquilo. Não é uma coisa tão direta, podemos assim dizer. Então, o raciocínio abstrato é isso, né? É uma compreensão não tão direta, né? Às vezes, por exemplo, entender uma piada é uma coisa linear ou uma coisa abstrata? Abstrata, mas nem todo mundo pega rápido, né? Tem pessoas que demoram nesse processamento. Então, digamos, é uma função que precisa pensar muito rápido. O motorista precisa pensar rápido, né? E ele vai trabalhar com muita abstração, ou seja, com coisas que não são tão claras, né? Então, é mais ou menos por aí quando a gente pensa em avaliar um construto de raciocínio abstrato, tá? De examinar problemas de formas amplas e de estabelecer novas conexões entre diferentes conceitos. Pessoas com alta capacidade de raciocínio abstrato são mais propensas a serem criativas na resolução de seus problemas, na resolução de problemas inéditos, tá? Então, por exemplo, se a gente também pensa em funções de liderança, né, que sempre terão problemas pela primeira vez ali para serem resolvidos, é uma habilidade que é importante num cargo de gestão, num cargo de liderança. Indicando a capacidade de estabelecer relações abstratas em situações novas para as quais se possui pouco conhecimento previamente aprendido. Né? O cara está lá dirigindo aí rápido, passa alguém, né? Fecha, ele tem que pensar muito rápido ali para resolver aquela situação, por exemplo, de um fechamento no trânsito. Às vezes a gente não vivenciou uma situação igual nem parecida, mas a gente tem que pensar rápido, por exemplo, para tomar uma decisão super rápida para não bater em alguém. Então, é uma habilidade, né, super importante de ser avaliada num cargo de motorista. Então, aqui está um exemplo de como é que é avaliado isso dentro do teste, tá? Aí o teste, ele vai apresentar assim a figura. Não tem uma orientação, a pessoa vai ter que marcar. Vocês. Aí eu acho que vou ter que abrir. Esse compartilhamento por dentro fica muito pequenininho, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, avaliação psicológica.
Deixa eu compartilhar por fora. Vamos lá. Qual você marcaria? Qual? Cristiano? Né? Agora imaginem, né, a gente fazer isso, né, com um monte de quadradinho ao mesmo tempo, isso vai embaralhando. E tem pessoas que não entendem, né? Mas qual é a lógica? Porque não vai ter um comando, a pessoa só vai ter que marcar. A gente foi muito acostumado no Enem e geralmente perguntas, as respostas estão lá, 5 questões. Aí tem uma que está muito na cara, que parece a resposta certa, né? A gente será? Já desconfia, né? Aí fica estranhando, porque, tipo, olha, tá o símbolozinho aí tu pensa, será que é mesmo? Vai que seja AD, por exemplo. Esse é o nosso medo de errar. Também, né? Perfeito. Raciocínio verbal. O que vocês acham que é o raciocínio verbal? Raciocínio ser espontâneo e não ter um problema de, por exemplo, gaguejar quando tiver alguma coisa nova acontecendo. Certo. Saber o uso das palavras. Tu. Você. Tá. Ou será fluência? Isso que vocês acabaram de falar. Vamos lá. O raciocínio verbal é a parte de capacidade cognitiva ou inteligência geral. Trata-se da capacidade de raciocinar conteúdos verbais, estabelecendo entre eles princípios de classificação, ordenação, relação e significados, indicando a extensão do vocabulário e a capacidade de estabelecer relações abstratas entre conceitos verbais. Tapete está para o chão, como o quadro está para a parede. Muito bem. Né? Na verdade, essa quantidade de palavras que a gente tem, o raciocínio verbal, ou seja, essa quantidade de conceitos que a gente tem e a possibilidade de também classificar esses conceitos, né? Ele coloca aqui um conceito verbal com uma relação abstrata, tá? Ou seja, não vai estar algo muito claro, mas a gente encontra uma lógica de uma forma mais abstrata, tá? Então, ela está contida dentro dessa inteligência geral, dentro da nossa capacidade cognitiva de estar pensando também, tá? E a fluência verbal é a capacidade que eu tenho, que está mais parecida para o que o Matheus colocou, né? A falar bem, ter uma grande quantidade de palavras ali, tá? E aí já vai mais para a fluência verbal e não o raciocínio. O raciocínio tem a ver com pensamento. E o raciocínio espacial, o que vocês acham? Sim. Perfeito. Exatamente isso, tá? É uma habilidade importante porque gera conceitos e soluções para problemas que surgem em diversas áreas, né? Como arquitetura, engenharia, ciências, matemática, arte, jogos e também situações do cotidiano, né? Então, por exemplo, o motorista, ele precisa ter essa habilidade, essa noção para ele não estar batendo no carro da frente, para ele estar estacionando de uma forma correta, né? Ele precisa ter a noção de espaço entre ele e o outro, tá? Então, esta é uma habilidade importante para várias situações do nosso cotidiano. E tem pessoas que têm essa habilidade comprometida, tá?
Então, aí a gente vai, então, avaliar para verificar se esse motorista que nós vamos fazer seleção tem essa boa habilidade. Porque se ele não tiver essa boa habilidade de espaço, será provavelmente um motorista que poderá estar cometendo acidentes, né? Ou infrações, né? De uma forma mais acirrada, em detrimento de outros motoristas que tenham uma boa habilidade de raciocínio espacial. Ok? Indicando a capacidade de informar representações mentais e manipulá-las, transformando-as em novas representações. E aqui? D? O que vocês acham? Por que não seria A? D? Eu realmente não lembro, mas mas assim, dá para ser A também, se a gente for pensar aqui, né? Assim, gente, teste é uma infinidade de testes, a gente não vai lembrar de como é cada um teste, não tem como a gente memorizar, tá? Mas é só para a gente pensar, para ver que não são coisas tão fáceis assim. E aí, por exemplo, cada teste desse quando a gente fala em bateria, normalmente ela é um caderno, né? Então, é um caderno para cada raciocínio. No raciocínio, então, é um caderno com várias folhas, só disso, né? Isso vai confundindo, vai embaralhando, né? E a pessoa tem que raciocinar, tem que pensar de acordo com aquela lógica que não vai estar dizendo qual é o indicativo, né? A gente vai ter que pensar. Vamos pensar aqui. É porque, tipo, o dado tá meio que vindo pra cá, entendeu? Uhum. Virando pra cá, aí apareceu o ponto ali do outro lado é o X, entendeu? Então tá Uhum. só apareceu o X de cima e aquele a bola que apareceu. O traço pro lado é que vai girar, entendeu? Uhum. Aí isso não pode ser A, porque A tá igual ao anterior. Pode ser, não vou dizer que sim nem que não, que realmente, mas é só para a gente pensar aí, para vocês terem uma ideia de como funciona. Aqui, raciocínio numérico. Mas eu tenho esse teste, eu posso confirmar lá na. Vamos lá, vamos pensar na lógica do. O dado tá vindo pra cá, ele tá assim, ele tá vindo pra cá. Entendeu? Então, concorda que isso aqui dá certo, né? Só que, ó, isso aqui tá igual. Se ele tá vindo pra cá, ele teria que mudar a posição disso aqui, ó. Iria ficar assim. Entendeu? Mas eu acho que se mudar, ele fica nesta posição e não nessa. Só se ele virasse para lá. Ele tá virando pra cá. Não, para ficar nessa posição aqui, aquele lá ele tinha que virar para lá e não para cá. Mas essa posição é a mesma dessa aqui, né? Mas se ele vira, não vai ficar na mesma. Pois é por isso que pode ser A. Não, mas olha, o de lá, ele para ti vira em qual posição? Pra cá, pra Quando ele vira, ele muda a posição, ele não vai permanecer a mesma. Pois é, por isso não pode ser A. Tá vendo? Aí por isso ele tem que ficar nessa, ele vai ficar nessa posição. Então, ó, essa aqui vai vir pra baixo, essa aqui vai vir pra cima, que é como tá aqui. Aí acho que é. Mas a gente só precisa também pensar que aqui aparece esse aqui, ó. Então esse desce, Pois é, esse o da frente e o de cima estão certos. esse Agora, desce, pois é, aí em cima está o X, aí o lado vai para baixo também.
Eu acho que é mesmo, que aí quando ele vira, ele muda. É verdade, faz sentido. E aí, é difícil? É bem difícil e bem complexo, né? Aí, existe aí, gente, eu não sei se vocês viram, né, mas eu não lembro se foi março ou abril, essa questão dos testes. Caiu um veto, né, um juiz derrubou sobre a exclusividade dos nossos testes somente para os psicólogos, né? Então, era algo que já estava em processo há muitos anos e, infelizmente, foi derrubado, né? Ou seja, agora vocês imaginem todas as pessoas terem acesso ao resultado, poder comprar um teste, poder estudar e depois ir fazer uma avaliação. Não vai ser uma avaliação fidedigna, porque se as pessoas terem acesso aos resultados, como é que se aplica e qual a resposta correta, a nossa avaliação psicológica ela deixa de ter sentido, tá? Por enquanto ainda está exclusivo, porque o conselho entrou aí com um embargo, né? Mas é uma possibilidade que a qualquer momento aí os testes de psicologia não são mais exclusivos dos psicólogos, tá? Então, imaginem como é que não vai ficar, né, o comprometimento das nossas avaliações. Quando a gente fala em avaliação, a gente está falando não de uma avaliação do quanto a pessoa estuda, né? Então, ela não tem que estudar para fazer o teste. Ela precisa ser ela mesma para que a gente possa avaliá-la na sua integralidade enquanto aspecto psicológico, não é aspectos educativos, né? Eu vou estudar para fazer o teste para ver se eu saio bem. Não é essa a lógica, né? Então, é algo que está aí pairando sobre a nossa profissão, tá? Pode ser, eu acho bem provável, que realmente os testes psicológicos deixem de ser exclusivos do psicólogo, infelizmente, tá? Isso vai banalizar as nossas avaliações psicológicas, porque as pessoas terão acesso às informações. Embora existe uma infinidade de testes e as pessoas não saberão que teste a gente vai utilizar, né? E daí vai, né, na nossa possibilidade de sempre escolher os testes mais difíceis e mais caros, que serão mais difíceis da população ter acesso, né? É essa lógica que eu estou já imaginando caso isso venha a acontecer, tá? Porque se você escolher um teste fácil de aplicar e um teste barato, né, e os testes que são mais utilizados, as pessoas saberão. Então, aí vai para a gente realmente escolher os testes que são pouco utilizados, tá? Raciocínio numérico. O que é que vocês acham que é o raciocínio numérico? Matemática? É isso aí, não tem nada. Indica, né, a capacidade de raciocínio com símbolos numéricos em problemas quantitativos e conhecimento de operações aritméticas básicas, tá? Exemplo, completar a sequência. Pronto. Né? Então, aí vai avaliar a habilidade da pessoa em pensar rapidamente com relação à matemática, né? Então, vamos pensar, se é um motorista que trabalha com recebimento de dinheiro, com conferência de nota fiscal, conferência dos produtos que estão ali na nota fiscal, ou com entrega de produto, ele precisa conferir tanto os produtos na hora de carregar o caminhão quanto na hora de descarregar o caminhão, é uma habilidade importante, porque se ele é uma pessoa que tem dificuldade aí com operações matemáticas, então essa atividade ficará mais comprometida para ele, porque ele não vai só dirigir, ele terá outras questões que utilizar aí dentro da sua profissão de motorista. E o raciocínio mecânico, o que é que vocês acham?
Habilidades motoras, que mais? Usando essa palavra mecânica, não tem tanto significado. Tão amplo, né, Matheus? Professora. Que é? Alguém que trabalha com automóveis. Alguém que trabalha com automóveis. Perfeito, faz sentido. Vamos lá. Tem relação com os conhecimentos práticos de mecânica e física, tá? Adquiridos em experiências cotidianas e práticas, avaliando o conhecimento prático de mecânica e física, tá? Que pinça ABC permite segurar com menor esforço um material pesado? Se igual, marque. Hã? Que pinça A, B ou C permite segurar com menor esforço um material pesado. Pela lógica A, né? Se a gente pensa quando é algo mais equilibrado no tamanho, a gente vai ter mais força. Por exemplo, se a parte de baixo, né? Por exemplo, se a gente pensar no médico, né? Aquelas pinças que ele utiliza para fazer lá as cirurgias, né? Normalmente são pinças desse tipo aqui, né? Que essa extensão aqui é maior, ele precisa ali de muita leveza naquela mão na hora de fazer a cirurgia, né? Então, ela dá mais precisão. Esta daqui, ela vai dar, a meu ver, mais equilíbrio, mas eu não tenho a resposta que eu não lembro, tá? Mas é só para a gente pensar, né? Se a gente, vai lá, se a gente pensar raciocínio mecânico, né? Um motorista, ele vai dirigir, né? Vai trabalhar com um carro, né? Ele vai em alguns momentos precisar ter noção para trocar um pneu diante de um acidente, ele vai ter situações que vai precisar, sei lá, colocar aqueles triângulos, ele vai precisar em algum momento, deu um problema, uma pane mecânica, às vezes ele precisa ter a noção ali para ver se aquele carro vai funcionar ou não. Então, é um raciocínio que é importante para um motorista, tá? Então, quer falar alguma coisa? É para a gente raciocinar e pensar, tá? Isso se eu estiver fazendo uma seleção para motorista. Mas se eu estiver numa orientação vocacional e, digamos, essa pessoa quer fazer engenharia mecânica, e aí no teste de raciocínio dela deu baixíssimo, não? Então pode ser que ela tenha pouca habilidade nessa área. Pode ser que a área de engenharia mecânica não seja uma opção tão boa assim para ela. Tá? Então, um teste, a gente tem sempre vários olhares, dependendo, né, da finalidade. Eu vou estar fazendo uso para quê? É para uma seleção, é para uma orientação, né? É na área clínica, por aí vai. Bom, então a avaliação psicológica, vamos falar agora ao final do meu processo, né? Que eu vou, na verdade, o que eu estarei fazendo dentro de uma seleção nada mais é do que uma avaliação psicológica, tá? Só que ela é uma avaliação psicológica com o fim organizacional, com aquele fim, seja um fim de seleção, seja um fim para a promoção de um funcionário, seja um fim para trabalhar o desenvolvimento de competências, ou seja, para trabalhar o treinamento daquele meu colaborador, ou outras finalidades que se queira dentro da avaliação organizacional, é uma avaliação psicológica, tá? Então, precisa seguir os critérios e o rigor de uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica é um processo de coleta de dados
constitui-se de métodos e técnicas de investigação. Dentro dos métodos, então, nós temos aí os testes psicológicos de uso exclusivo do psicólogo, até a data de hoje, né? Como a gente comentou, a gente não sabe até quando. E, se utilizados adequadamente, podem oferecer informações importantes sobre o testando, né? E aí a gente coloca assim, se utilizados adequadamente. A gente precisa ter muito cuidado na utilização dos testes, tá? Então, a gente não pode fazer cópia de teste, tirar xerox, tá? Porque, além de ser antiético, né, com a pessoa que estudou e trabalhou no desenvolvimento daquele teste, ele acaba comprometendo a validade daquele teste, porque quando ele foi pensado às vezes naquela folha colorida ali, e numa xerox a qualidade do material fica comprometida, aparecem riscos diferentes, a cor muda, então isso altera a forma com que aquele teste foi pensado e para a forma com que aquele teste foi validado. Então a gente precisa ter sempre, né, o uso ético dos testes, de não tirar cópia, preservar pela forma de aplicação. Então, no teste, ele vem um manual, onde eu preciso ler o manual na íntegra, né? A instrução que tem lá, de como eu devo falar a instrução para a pessoa que está sendo submetida ao teste, precisa ser seguida literalmente. Se eu leio e falo sem olhar, e aí altero as coisas da forma que está escrita, eu também estou ali, de alguma forma, alterando a forma de aplicação. Consequentemente, aquele resultado que poderá vir daquele teste poderá ser um teste que não tenha realmente a validade de resposta. Se lá diz aplicação com lápis preto número 5, eu preciso utilizar o lápis preto número 5. Se diz lá que a mesa de aplicação precisa ter tamanho tal, espessura tal, eu preciso utilizar essa espessura da mesa. Se diz lá que o ambiente precisa ser um ambiente livre de barulho, né, livre de interferências, eu preciso garantir isso ao meu testando. Então, as mesmas condições, né, que nós utilizamos, por exemplo, dentro de um consultório, que precisam ser seguidas, né, dos aspectos éticos, dentro da parte de uma avaliação psicológica, seja num contexto organizacional, escolar ou clínico, precisam também ser seguidas, para que a gente mantenha o rigor científico daquele teste, da forma com que ele foi pensado, da forma com que ele foi validado enquanto instrumento científico de avaliação ali daquele comportamento ou daquele construto ali. Então, dentro das organizações, a avaliação psicológica tem sido considerada uma das principais ferramentas do processo de seleção, por meio da utilização de testes que avaliam desde a sua personalidade, atenção e rapidez, até o desempenho, dentre outros fatores, tá? Então, aqui, quando a gente fala nessa área organizacional, a gente divide espaço com outras profissões, né? Então, por exemplo, administrador trabalha dentro da área de gestão de pessoas, tem o próprio gestor de RH, que é uma formação tecnológica, e algumas outras profissões que acabam indo para essa área de gestão de RH. Mas nós temos aí um diferencial, que é justamente a avaliação psicológica, que essas outras profissões acabam não dando conta, né? Elas até fazem o processo de seleção, mas na hora de avaliar características de personalidade, eles não podem utilizar os nossos testes, que são exclusivos nossos, pelo menos até hoje, né? E daí, a maioria das empresas, elas preferem, pelo menos aqui em Belém, né? Eu vejo uma preferência da psicologia em detrimento de outras profissões, justamente por conta da avaliação psicológica. Tem empresas que até contratam administrador, mas na hora de fazer a avaliação chamam o psicólogo para fazer
a avaliação. Mas empresas que querem economizar e não querem ter 2 custos, acabam contratando direto logo um psicólogo, tá? Então, aí tem esse diferencial que a gente consegue dar. Embora também existem outros testes que são muito utilizados dentro dessa área organizacional, que não são testes psicológicos, mas são testes comportamentais, que avaliam aspectos comportamentais, como se fossem esses testes da internet, mas são testes que acabam sendo validados, alguns até têm características de teste psicológico, alguns até são desenvolvidos por psicólogos, mas que eles não transformaram como um teste psicológico, porque para transformar um teste psicológico, aquele psicólogo ele perde a licença daquele teste e terceiriza para uma editora e às vezes acaba sendo para ele menor, né, financeiramente, e às vezes ele opta por trabalhar de uma forma independente com o seu próprio teste que ele criou, tá? E aí, nessa categoria de testes comportamentais, existem muitos testes nessa área organizacional, que, por exemplo, a gente tem um tal de teste DISC, que ele é muito famoso, né, que ele avalia as 4 áreas, né, os 4 perfis comportamentais da pessoa, baseado no modelo de Jung, né, onde ele coloca lá, não lembro agora de cabeça, mas é o teste de se a pessoa é analítica, se é uma pessoa comunicativa, se é uma pessoa introvertida, e tem mais um que é como se a pessoa fosse ligada mais à arte, então ele consegue fazer a avaliação pela tipologia de personalidade da pessoa. Mas ele não é um teste psicológico, ele é um teste comportamental, mas que muitas empresas se utilizam desses testes. E aí mesmo teste, ele às vezes ganha outros nomes com outras empresas que também o utilizam, tá? Como Talent, Solid, são todos testes nessa mesma perspectiva do teste comportamental DISC, okay? Que é muito famoso dentro dessa área. Constitui uma peça fundamental na contratação ou não de um candidato, agregando um plus às empresas que possuem um setor de recursos humanos. Portanto, por intermédio da avaliação psicológica, que a empresa consegue filtrar melhor os candidatos com o perfil mais adequado para a vaga disponibilizada, podendo, dessa forma, realizar um prognóstico do desempenho do novo funcionário. Então, quando a gente realiza, né, essa avaliação, a gente faz uma entrevista, faz a opção dos testes, depois analisa os resultados do teste com a entrevista e elabora a nossa avaliação, a gente consegue pensar se aquele candidato realmente é aderente àquele perfil para aquela vaga da minha organização, e que a gente possa também ter um prognóstico ou uma previsibilidade do potencial dele se adequar àquela atividade a partir daquela avaliação que nós realizamos, tá? Então, a gente sempre fala em prognóstico, a gente sempre fala em possibilidades, porque quando a gente fala em psicologia, a gente não fala em uma ciência exata. Então, nós trabalhamos com probabilidades, né? Baseado aí nos nossos instrumentos, aquele candidato estará mais dentro da probabilidade de se adequar àquela função em detrimento de outro, pelo que eu analisar enquanto resultados psicológicos, tá? E daí, para nós encaminharmos os 3 candidatos finalistas, né, para a entrevista lá do gestor, eu vou encaminhá-lo com ou um laudo ou um atestado, tá? Até início de 2019, mais ou menos, se utilizava muito dentro das organizações o que a gente chama parecer psicológico, tá? Sendo que em 2019, o nosso Conselho Federal de Psicologia modificou a forma de redação e a forma dos nossos documentos escritos, tá? Então, o parecer psicológico, hoje, ele não pode mais ser utilizado com o fim, por exemplo,
de um parecer como foi a entrevista, tá? Porque um parecer psicológico, ele não é produto de uma avaliação psicológica em virtude aí das mudanças que teve em 2019, tá? Então, o que é produto de uma avaliação psicológica hoje? Ou é um laudo ou um atestado psicológico, tá? Que daí existe cada um dos dois as suas características que precisam ser seguidas de acordo com o que nós temos lá sobre a nossa resolução de elaboração de documentos e que nós precisamos seguir, independente em que área eu esteja, tá? Mas se eu vou utilizar um documento escrito exclusivo do psicólogo, precisa ser seguido aí uma forma. O laudo, né, é originário do latim, mérito, valor, glória, significa documento conciso, minucioso e abrangente, busca relatar, analisar e integrar os dados colhidos no processo seletivo, apresenta diagnóstico ou prognóstico para subsidiar ações, decisões ou encaminhamentos, tá? Então, ele vai servir como algo de decisão para aquele gestor contratar ou não um determinado candidato. Ele precisa ter as seguintes, seguir a estrutura aqui. Precisa ter identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão e referências. Então, todos esses itens precisam estar especificados dentro de um laudo, tá? Identificação, o nome do candidato, descrição da demanda, né? Qual é a finalidade? A avaliação para o cargo tal, né? Seleção para o cargo tal. E a finalidade, pelo que veio, né? Aquela demanda de avaliação. Procedimento, o que é que nós vamos utilizar enquanto técnicas, né? Aliás, não é o que eu vou utilizar, é o que eu utilizei enquanto técnica para realizar a minha avaliação. A análise é a análise desses resultados da utilização daqueles testes que eu utilizei. Conclusão é a minha conclusão a respeito dessa análise. O candidato está apto, não está apto, né? Quais são as chances de adaptação e por aí vai. É o que eu concluo a respeito disso. E as referências, tá? Então, tudo que a gente escrever dentro de uma avaliação, ela precisa estar fundamentada dentro de uma teoria. Então, a gente sempre vai para a teoria daquele teste e daquele construto que nós estamos ali, de alguma forma, fazendo a caracterização, tá? A gente não pode fazer um laudo sem seguir essa estrutura. Dentro de uma organização ou qualquer outra área, sempre vai seguir a mesma estrutura, modificando os testes, o procedimento, a descrição de demanda, ajustando aquele contexto que aquela avaliação está sendo realizada. O atestado psicológico, então, ele é produto também de uma avaliação psicológica. Na verdade, o atestado, ele pode ser de duas formas, tá? Pode ser um atestado de afastamento, por exemplo, né? Que talvez quando vocês olharem essa palavrinha atestado, vocês tenham pensado logo naquele atestado médico, né? De afastamento, não foi isso que vocês pensaram? Tá. Mas não é só esse, tá? Existe esse atestado e existe o atestado com a finalidade de atestar a condição psicológica daquela pessoa, tá? Então, o atestado psicológico, ele vai certificar com fundamento no diagnóstico psicológico uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico. Ele é muito utilizado porque ele acaba sendo algo mais conciso, algo mais enxuto, que vai atestar se aquela pessoa está apta para um concurso público, se está apta para exercer aquela vaga de motorista que eu estou fazendo a seleção. Então, ele é bastante utilizado nesse mundo organizacional, ok? Suas principais finalidades são justificar faltas, né? Digamos, a pessoa está doente, impedimentos, afastamentos
ou dispensa, tá? Então, essa é a primeira finalidade com esse fim de afastar a pessoa porque mentalmente ela não está bem, ou justificar a aptidão para atividades específicas após um processo de avaliação psicológica. Então, quando a gente fala atestado psicológico na organização, a gente está falando, em geral, desse segundo objetivo aqui de um atestado, que é atestar a aptidão psicológica, tá? Concurso público, seleção, em geral, se usa o atestado, porque ele é menor, então é também mais fácil ali de reunir as informações, embora a gente tenha que fazer todo o processo de avaliação, guardar por 5 anos, né, o tempo de guarda de uma avaliação, mas a estrutura na hora de redigir, ela acaba sendo algo mais conciso, mais rápida e de menor complexidade, em detrimento de um laudo. A informação emitida no atestado deve possuir justificativa verificada tecnicamente, em se tratando de afirmação sobre aptidão para atividades específicas, deve-se respaldar em processo de avaliação psicológica no rigor da Resolução 009 de 2018. Este documento deve ser requerido formalmente, informação a ser registrada no prontuário psicológico, e deve-se restringir as informações solicitadas, incluindo o uso de classificações diagnósticas, caso entenda pertinente. Alerta que o Conselho Regional de Psicologia pode solicitar a apresentação da fundamentação técnico-científica que embasou a emissão do atestado, devendo o psicólogo dispor do registro documental pelo prazo estipulado na artigo 4, inciso 1º da Resolução 001 de 2019. Então, a gente precisa guardar todo o processo, né, os testes, tudo que eu utilizei para realizar aquela avaliação, porque o conselho poderá, em algum momento, requerer. Ou então, o próprio candidato, né? Então, digamos, foi uma avaliação para concurso, né? E aí a gente deu um atestado, e aí, de alguma forma, aquilo foi solicitado, uma verificação da validade daquilo. A gente precisa ter a comprovação que aquele resultado que eu atestei realmente é fidedigno. E isso eu só consigo comprovar se eu tiver os resultados daquele teste que eu utilizei, tá? Por isso a importância de nós termos guardado por 5 anos toda a produção que nós realizarmos de uma avaliação psicológica, tá? Como é que está aqui? 5 anos. Hã? Mesmo prazo para o quê? Por exemplo, Hã? eu fiz um atestado, deixei contato, você atestado de 10 anos atrás, mas o tempo de validade do atestado, não. Na verdade, o tempo de validade do atestado, ele não tem um tempo específico, por exemplo, não existe nenhuma resolução que diga o tempo de validade de um atestado, tá? Em geral, isso quem estipula é o próprio psicólogo. Eu, por exemplo, coloco um atestado de validade de no máximo 1 ano, tá? Eu acho que esse é um raciocínio que faz sentido, porque, assim, em geral, por 1 ano, as nossas características acabam não se modificando muito. Mas, mais que isso, a nossa vida mudou muito. Então, pode ser que eu esteja passando por outras situações, pode ser que eu tenha entrado em outra condição, não sei, adoecido, né, sofrido uma depressão, um processo de separação que acabou, né, afetando aí as minhas condições psicológicas. Então, pode ser que com mais de 1 ano, isso que foi avaliado hoje tenha se modificado, tá? Embora não tenha, né, tem psicólogo que dá aí atestado com validade de 6 meses, a gente não tem especificamente um prazo, né, determinado em formato de resolução, mas 6 meses ao ano é o que a gente considera razoável, né? Mais que isso, a pessoa precisa ser reavaliada. Embora, por exemplo, se a gente pensar na legislação do trânsito, né? Uma avaliação psicológica para emissão de uma carteira de habilitação
ela tem lá uma validade de 5 anos. Tanto é que a gente não faz o teste anualmente, né? A gente faz de 5 anos. Eu acho que teve uma outra modificação no passado, se eu não me engano, agora em alguns casos a pessoa vai ter 10 anos para renovar a carteira de habilitação. Ou seja, esta avaliação terá essa duração aí de 10 anos. Então, depende muito também, né, de onde nós estaremos realizando esta avaliação. Mas a gente sabe que em 10 anos, isso já mudou muito daquela pessoa, da vez que ela foi avaliada, tá? Então, ela vai continuar dirigindo, mas a gente não pode dizer que as condições psicológicas de quando ela tirou carteira de habilitação são as mesmas, né? Ok? Então, é neste sentido aí. Agora, o tempo de guarda são 5 anos. Ou seja, eu guardar aquele teste que eu apliquei e a pessoa respondeu, preciso guardar por 5 anos. Assim como as outras coisas que a gente utiliza de prontuário, de atendimento no consultório, também tem o mesmo tempo de guarda aí de 5 anos, tá? Aí, depois disso, a gente pode incinerar. Para saber, meninas aí do online, alguma dúvida? Tá tranquilo? Acho que as meninas do online nem estão mais lá, né? Hã? Não estão, né? Tá. Para saber mais informações sobre o atestado psicológico e sua estrutura, consulte o artigo 10 da Resolução CFP número 006 de 2019. Então, a última resolução que fala, né, da elaboração dos nossos documentos é essa aqui, tá? 006/2019, que ela foi a que fez toda a alteração dos nossos documentos, e anteriores a ela nós temos uma de 2018 e uma de 2003 que falava sobre este mesmo assunto, mas a gente precisa então sempre se ater à última, porque a que está em validade. Então eu posso ler, por exemplo, o que dizia lá em 2003, em 2003 para ser psicológico era outra coisa, em 2019 para ser psicológico tem uma outra finalidade, tá? E a gente precisa sempre estar atento, né? Por isso que eu, por exemplo, coloco lá como abertura principal da minha página do Google, eu coloco logo o site do CFP, porque qualquer alteração, na hora que eu abro, eu já consigo visualizar. E essas coisas de legislação, elas mudam muito rápido, né? E aí, se às vezes a gente não está atento, a gente acaba cometendo uma falta ética por não estar atento mesmo ao que está sendo falado, ao que está sendo escrito, ao que está sendo dito ou debatido pelo nosso conselho. Tá? E a gente, depois que a gente se forma, isso precisa, né, ser automático. Né? Agora na graduação nem tanto, mas aí eu já até indico, comecem a adquirir o hábito de acessar o site do nosso conselho, né? A estar atento ao que a nossa categoria está fazendo, para que a gente seja um profissional atualizado, antenado e não fique cometendo faltas éticas, porque a gente não acompanha as atualizações, ok? Tatiane Moraes, eu acho que ela assumiu aqui o controle, não estou conseguindo mais passar. Oi? Não estou ouvindo. Estou aqui. Ah, tá bom. É que estava aparecendo o teu nome e eu não estava conseguindo passar aqui. Pronto, gente. Então, agora, tá? A Stephanie, Carolina, Tatiana e Ana Paula. Como é que chegou até aí? Deu para entender a avaliação psicológica dentro da organização? Como é que a gente faz isso dentro de uma seleção de pessoas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nilde? Nilde só deixou ligado, foi-se embora. Vocês dois que estão aqui, tranquilo, deu para entender? Hã? Ela mandou joinha. Tranquilo, deu para entender?
Então, agora já conseguem, dentro de uma seleção, pensar um raciocínio de escolha do teste. Quando a gente for escolher um teste, por onde eu posso começar? Quais são as editoras que nós temos? Vetor, Orography. A Vetor é uma das mais... tem os testes mais comercializados, podemos assim dizer, tá? Então, eu aconselho a vocês visitarem as editoras. Eles são divididos lá por categorias, né? Então, nós temos lá a categoria só da área da psicologia organizacional. Comecem a conhecer, para que vocês comecem a se ambientar nessa área de avaliação psicológica. Independente se eu vou atuar na organizacional ou não, a avaliação psicológica, ela está em todas as nossas áreas de atuação. Então, comecem a conhecer, né? Temos lá os testes da área clínica, temos os testes da área de orientação vocacional, temos os testes da área escolar, da área hospitalar. Embora, né, muitos testes, eles são divididos lá por áreas, mas eles são utilizados, o mesmo teste é utilizado numa clínica, numa escola ou na seleção, dependendo do construto que se quer avaliar, como o exemplo que a gente deu aí dessa bateria de raciocínio, né, podendo ser utilizado em seleção, podendo ser utilizado numa orientação vocacional, ou podendo ser utilizado dentro da clínica, se eu quiser avaliar processos de desenvolvimento de aprendizagem, por exemplo, tá? Tudo vai depender do contexto, né? Não existe um teste exclusivo para uma área, existe um teste exclusivo para um construto, que eu vou pensar a finalidade daquele construto em detrimento da minha avaliação. Se é para uma seleção, que testes cabem, né? Se é para uma orientação, que testes cabem, e aí a opção de escolha do teste, nós psicólogos temos a total liberdade de escolher o teste, tá? Então, é essa aí o que eu digo para vocês. E sentar nessa ânsia também de decorar teste. Ninguém vai decorar teste aqui, né? Porque é impossível, existe uma infinidade de testes. O que eu preciso ter é a habilidade de saber escolher, saber entender o que é aquele construto e estudar o teste antes de aplicar. Ainda nem antes de aplicar, é antes de comprar, né? Porque se eu entendo, às vezes, por isso que não é mais interessante a gente ir num representante local do que fazer a compra pela internet. Porque eu indo no representante, eu pego o teste, eu leio, né? Eu consigo ter acesso para ver se aquele teste é fácil para eu aplicá-lo ou se vai precisar eu fazer um treinamento, né? Então, se a gente faz a compra pela internet, lá vai ter só as informações básicas, né? O objetivo do teste, a população, a escolaridade, mas eu vou saber se ele é fácil ou difícil de aplicar ou de corrigir só quando o teste chegar, né? Ou se ele tiver uma versão informatizada. Mas se não, é preferível, às vezes, a gente ir aqui nos representantes, que a gente olha o teste, e aí a gente consegue, então, ver se é um teste legal para que a gente possa aplicar. E os testes mais difíceis, a gente precisa fazer treinamento. A própria Vetor, as próprias editoras, elas fornecem os cursos, tá, de aplicação dos testes, ou psicólogos que atuam com determinado, faz o curso, atuam com determinado teste, e depois estão montando cursos, também é uma outra opção de capacitação com relação de teste. Então, é muito importante nós estarmos capacitados, tanto na aplicação quanto na correção, para que a nossa avaliação ali seja fidedigna naquilo que a gente vai estar atestando, tá? Para aquele candidato, para aquela organização, né? Isso é muito importante. Muito bem, gente. Então, por hoje a gente fica por aqui e na quinta-feira a gente continua, tá bom? Tchauzinho.